Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um resumo sobre a obra Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida, que tá na lista da FUVEST 2027. Para vocês aí que vão fazer a prova, se conseguirem se localizarem, se alguém teve alguma dúvida, pra gente realmente discutir sobre, se vocês quiserem deixar aqui embaixo, comentar alguma coisa sobre o livro, alguma coisa que vocês não entenderam, alguma coisa que eu deixei de falar aqui no vídeo também, por favor, podem comentar, sintam-se abertos para isso. Bom, o livro começa com Marta e sua mãe em uma casa grande, confortável, com criados, até que o pai morre, se suicidando. Depois desse acontecimento, ela e a sua mãe se mudam para um cortiço. O fato delas terem se mudado para um cortiço é muito importante na história, no enredo da história. Por quê? Porque a obra apresenta muitas características deterministas e realistas. Então, traz alguns aspectos de que o meio determina na formação do indivíduo. Essas características é muito comum na escola literária em que Memórias de Marta se encaixa, né? Que é o naturalismo e o realismo, ali, entre o naturalismo e o realismo, né? Na obra apresenta muito esse determinismo, né? O fato delas terem se mudado para um cortiço é um exemplo disso. O fato de como elas são afetadas pelo ao redor, né? Pelas pessoas ao redor. Por que, né, que eu digo isso? Porque o cortiço em si, ele é retratado como um lugar hostil, em que há pessoas hostis, histórias complicadas, né? Realmente ali um ambiente, companhias não muito boas para um crescimento de uma criança, né? Um ser em formação. Então, na obra, né, mostra a vizinhança que a Marta e sua mãe possuem no cortiço, sendo a Alhoa uma delas, que ela tem 3 filhas. A Carolina, que é a filha mais velha, retratada dela é descrita, né, como bondosa, amável, com coração bom. E a Carolina sofre na mão de sua família, devido a essas características, né? Tem ali também o Maneco, que tem problemas, né, com vício em álcool. E ele tem apenas 8 anos de idade, né? Então é uma família completamente assim desestrutural, né, em todos os quesitos. Também tem a filha mais nova, a Rita, ela é um pouco mais nova que a Marta, mas quase ali na mesma faixa etária. O vício, né, do menino Maneco em álcool, com apenas 8 anos de idade, é muito marcante na história, para a história, né? Muito importante esse detalhe, porque mostra a tamanha desestrutura do lar, né? Do cortiço, né? E mostra as histórias que acontecem ali, são extremamente problemáticas, né? O vizinho, o dono do bar ali do lado do cortiço, o seu Joaquim, ele dá bebida para o menino, bebida alcoólica, que é quando o Maneco tem o primeiro contato com a bebida, quando ele era pequenininho. E porque o seu Joaquim gostava, achava engraçadinho ver uma criança de 8 anos bêbada, cambaleante, né, falando ali com uma dicção não muito boa, e é extremamente revoltante, né? São as narrativas do Maneco bêbado e a mãe, né, a Alhoa, brigando com o seu Joaquim, são bem fortes, assim, né? O jeito bruto,
o tratamento ríspido, né, entre os familiares e com pessoas também de fora. Outra cena marcante também que envolve o Cortiço é a Marta e a Carolina, né? Duas meninas assim, né? Brincando ali, conversando. E a Marta com muita fome. Ela era uma menina muito magra, muito fraca, que passava necessidade, passava fome e porque, né, a família, ela e a mãe, era só ela e a mãe dela naquela época, sem um homem presente, a mãe só com salário de lavadeira, então muitas vezes elas passavam necessidade mesmo, né, fome mesmo. Então a Carolina percebeu, né, quão magra, quão fraca a Marta estava e falou: Marta, vem aqui em casa, né, tudo, eu te dou um prato de comida. Deu uma carne pra ela, que era uma ração, ou era racionada, né, a comida lá na casa dela era uma parte da ração da Carolina. E ela entrega pro Marta e fala, né, pode comer, Marta. Nisso, a Ilhou, a mãe, né, da Carolina, dos meninos, chega e vê essa cena, Marta comendo a carne e a mãe, assim, esmurra a Carolina, fala, para de dar comida pra essa gente, né, não sei o que. A Marta sai correndo assustada, chega em casa, conta o episódio pra mãe, e aí a mãe não deixa mais ela ter contato, né, com as pessoas ali do Cortiço e começa a levar ela nos trabalhos dela. E elas vão na casa de uma das clientes da mãe. Quando elas chegam lá, a cliente, ela tem uma filha da idade da Marta. Então, elas começam a brincar ali no canto, né, enquanto a mãe e as mães delas estão, né, falando sobre enfim, estavam lá trabalhando tudo. E aí elas estavam brincando, a Marta e a menina, que é a Lucinda, o nome dela, né? Elas estão lá brincando e a Lucinda começa a mostrar, assim, a boneca de pano dela, bonita, né? Exuberante, assim, a boneca. Começa a mostrar. E a Marta ali, naquele momento, ela começa a sentir uma certa inveja, né? Pelas coisas que ela tem. Começa a ver a Lucinda, ver como ela era, né? Ela era robusta, tinha comido, né? Em oposição a Marta, que era bem magrinha, que realmente ali passava uma necessidade. E ela começa a ver tudo isso, o cabelo, as roupas da Lucinda, a boneca da Lucinda. E ela começa a se comparar, né? E se diminuir, né? Em relação a colega. Até que a mãe tá conversando com a cliente, a mãe da Marta tá conversando com a cliente, e a cliente fala, a Marta já frequenta a escola, né? E a mãe não frequenta, né? E ela, nossa, por que não? Já tava na hora da menina, né, frequentar a escola. É importante estudar. E aí a mãe falou, é porque ela não tem roupa pra ir. Ela não tinha roupa pra ir pra escola. E aí a cliente falou assim, não, mas a Lucinda tem um monte de roupa que ela perdeu já, que ela não usa mais. E pegou as roupas, né, e falou, vê aqui se ela quer experimentar, né, as roupas, tudo. A Marta pega as roupas e experimenta. Quando ela experimenta, ela se olha no espelho e ela percebe o quão larga fica, o quão estranho fica no corpo dela aquela roupa, né? E nesse momento a Lucinda faz um comentário bem, assim, inoportuno, né? Ela fala, olha, mamãe, parece um macaquinho fantasiado. E nesse momento a Marta, ela olha o corpo, ela fica muito mal, ela fica muito chateada. E a mãe, como as próprias palavras da Marta no livro fala, e minha mãe aceita a esmola. Foi assim que a Marta se sentiu ao aceitar o vestido, né? Pra ela poder ir pra escola. Essa cena também é muito importante no livro.
Bom, depois que a Marta começa a frequentar a escola, ela faz uma colega, a Matilde, que é uma menina mestiça, chamada no livro de feia e burra pelas pessoas ali da escola. As coisas da escola começam a sumir e colocam a culpa na Matilde, né? Acusam a Matilde. Mas por falta de provas, né? Não fizeram nada com a menina, passou. Só que depois disso, a Matilde, desse ato de racismo, ao falar que foi a mestiça que roubou, né? Tava roubando as coisas, a Matilde começa a ficar violenta, né? Eles dizem que ela começou a ficar violenta, começou a responder, o professor começou a atacar alunos, e aí ela foi expulsa da escola. Também aí uma crítica social em relação ao racismo, né? Estruturalmente presente na sociedade. Outra cena marcante, né? É quando o Maneco, o filho da Heroa, viciado em álcool, de 8 anos, morre devido ao álcool, abstinência, né? Devido ao vício em álcool, né? Não sei quantos anos exatamente ele tem quando ele morre, mas ele era um pouco mais velho, acho que ele deveria ter uns 10, 11 anos. Enfim, é uma cena realmente muito pesada, muito triste, que marca a memória da Marta. Na escola, a Marta se destaca e é a preferida ali dos professores, o que prejudica ali na relação dela com as colegas de turma, por ser assim, invejada de certa forma, né, por ser considerada a aluna predileta, assim, da professora. Então, prejudica ali nas relações de amizade dela, o fato dela se destacar na escola por saber, né? Por saber que esse era o único meio dela conseguir melhorar de vida, de certa forma, né? Devido a esse destaque, né, na escola, a Marta é premiada com o ordenado e em que ela seria uma ajudante, assim, da professora e receberia um salário para isso, né? E a Marta fica muito feliz, é uma lembrança que ela guarda com muito carinho. E dá pra ver, assim, né, que ela ia ficar muito feliz em poder conseguir ajudar em casa, finalmente, né? Porque elas realmente passavam, assim, muita necessidade. E a mãe dela tava envelhecendo e, né, elas continuavam, assim, sem segurança, porque não tinham homem, né? Elas se encontravam, assim, desamparadas. E com o dinheiro do ordenado, a Marta e a mãe dela alugam um chalé. Que é quase o preço de... o aluguel é quase o salário todo da Marta, que ela ganha. Mas foi a primeira coisa que elas fizeram assim que elas receberam a notícia. Elas já foram procurar algum lugar para sair do cortiço, né? De novo, trazendo ali o determinismo muito recorrente, né, na estética da escola literária. Naturalismo, que é onde o livro se encaixa, né? Ali no naturalismo / realismo, o livro se encontra aí no meio. Com 20 anos, por muito estudo, muito trabalho, a Marta adoeceu. E nas férias ali do colégio. E o médico diz pra que ela precisa se distrair, que ela precisa viajar. E aí a mãe procura pra ela alguma coisa e ela viaja e acaba que a Marta viaja com a Anitta e o seu marido, Palmeiras, que é uma amiga ali mais velha, né, ali do ramo dos professores. E aí ela acaba viajando com ela e o marido dela.
Para ela poder ir, né, a mãe pede dinheiro emprestado com um dos seus melhores clientes, o Miranda, que ele é muito importante também, esse cliente, então guardem o nome dele aí. E aí ela consegue pagar a viagem da filha. Lá, a Marta se apaixona por Luiz, um primo da Anitta. Ali ela diz, né, ele é o primeiro a realmente ser um amigo, né, pra Marta, que apenas conhece ela ali do jeito que ela é. E ele mexe muito com o coração dela. Ela narra, né, como ela gostava de estar apaixonada, né. E tudo foi realmente ali o primeiro homem que ela teve um contato, o primeiro menino, assim, que ela teve algum contato e teve, assim, uma possibilidade de romance pra vida dela. Só que aí a gente descobre que ele tá, na verdade, flertando, assim, né, com uma americana que também tava nessa viagem. E ele parte o coração da Marta, que fica muito mal, fica muito chateada. Ao perceber, né, que o romance, que a paixão não é destinado para pessoas como ela, né? Pessoas, assim, pobres, assim, é como está no livro, né? Como a gente consegue retirar isso, o jeito que ela sente, né? Ela sente que isso realmente não pertence para ela, não pertence a ela, não faz parte ali da vida dela. E ela fica muito mal com isso. Então, quando ela volta para casa, ela volta bem, até um pouco melhor, mas ela volta para casa, encontra a sua mãe extremamente assim, pálida, magra, fraca, cada vez mais, né, envelhecendo e trabalhando cada vez mais. E ela adoece de novo, tanto por conta da mãe, quanto por conta do Luiz, que partiu seu coração. E partiu ali e quebrou nela, assim, não só partiu seu coração, mas partiu as expectativas dela de encontrar um amor, né? Que ela percebeu que a paixão, o amor, pra ela não é digna disso, né? É como ela se sente. E aí, com a Marta ali doente, de novo teve o coração partido, enfim, tudo isso. O médico, de novo, recomenda distrações. E a mãe trabalha, assim, em dobro para tentar garantir, né, para proporcionar, né, tudo isso para ela. E em um desses passeios, a Marta encontra uma colega de infância, a Clara Silvestre. E ela descobre que a sua colega ela se tornou uma prostituta. Então, essa cena também é muito importante para o livro, porque ela percebe, né, que realmente não há muitas opções para pessoas pobres, assim como ela, né? Pessoas que essas pessoas não têm muita oportunidade na vida, ainda mais mulheres, né? Então, é realmente um choque mostrar isso, né? Realmente uma crítica, quando você for parar pra pensar. Também nesse mesmo passeio, ela encontra a Ilhoa, ela esbarra na rua, encontra a Ilhoa, sua antiga vizinha lá do Cortiço. E nessa que elas estão conversando, ela fala que a Carolina, ela se casou com um homem que bate nela, né? Horrível. A Carolina, que sempre teve tão bom coração e sempre sofreu tanto por isso, continuou sofrendo. E, né, o marido ali da Ilhoa morreu atropelado. Ou seja, só desgraça. Bom, depois disso, né, a Marta ela estuda cada vez mais e mais para fazer uma prova para se tornar professora.
E ela consegue passar, né? Depois de muito estudo, muita dedicação, ela passa e ela recebe esse resultado da prova no dia do casamento do Luiz com a Leonor, que é a americana, que o Luiz tinha partido o coração da Marta. E aí a Marta fica muito chateada, fica muito triste de novo com tudo isso. De novo, porque não é só pelo Luiz, mas tudo o fato dela não ser digna, não se sentir digna de ter alguém, de se apaixonar, de dela perceber que a paixão não é pra ela, né? Não faz parte do mundo dela. Tanto não faz parte como a mãe dela diz que o Miranda, que era um dos melhores clientes da mãe, que tinha lá, era bem mais velho que a Marta, ele tinha seus 40 anos, tinha se apaixonado pela Marta enquanto ela esteve na viagem. Ele se apaixonou pelas cartas que ela escrevia para a mãe dela. E a mãe dela implora, assim, pede muito pra a Marta se casar com ele antes dela morrer, pra mãe dela poder morrer segura, era isso que a mãe dela tava falando. Só que a Marta, ela, de começo, assim, ela recusa, mas depois ela vai aceitando a ideia, vai amolecendo, né, principalmente depois do pedido do convite de casamento do Luiz com a Leonor, que acaba com as esperanças dela de realmente viver uma paixão e poder, né, viver um amor ali. Bom, e no último capítulo do livro, da obra, né, a Marta se casa com Miranda. E ela narra ele como gentil e delicado. Passa uma semana feliz após o casamento. E no 8º dia, sua mãe morre por uma doença que tinha há anos. E por um milagre, resistiu até aquele momento. E o livro acaba desse jeito, com a morte da mãe dela. E ela chorando a morte de sua mãe. Então, é isso, gente. Lembrando que a história são ali as lembranças, são as memórias da infância, da juventude da Marta, até o momento que ela se casa. E dá pra gente ver muito bem, né, a realidade daquela época, né, a realidade das pessoas com uma renda menor, a realidade das mulheres, principalmente, né, que se encontram desamparadas sem um homem, que apesar da mulher poder já ter uma certa independência ali, tendo um trabalho como a Marta, de professora, ela continua estando desamparada sem um homem, né? Ela se encontra sozinha no mundo, sem um homem. E por ser realista, uma obra extremamente realista, o final não poderia ser outro, né? Realmente escancarar para a sociedade que a vida continua sendo exatamente como ela era. A mulher continua sendo dependente do homem, mesmo após até que consideráveis mudanças na sociedade. No fim, sempre continua mesmo. É isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês, que tenha ajudado aí vocês a se localizarem um pouco. Mas lembrando que esse resumo não substitui a leitura do livro. É muito importante vocês lerem o livro, né? Pra a história realmente se solidificar ali na mente de vocês e vocês conseguirem lembrar ali na hora da prova, se vocês forem fazer a prova, né? Da FUVEST 2027. E é isso. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!